Olá, dou-lhe as boas-vindas aqui ao nosso canal. Talvez tenha chegado aqui a este vídeo porque quer saber mais sobre trauma psicológico. Deixe-me apresentar-me, o meu nome é Jorge Amaro, sou membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses e já sou psicólogo há muitos anos. Hoje vou então falar-lhe de um tema que pode ser muito importante para si. Estou a olhar para ali porque, enfim, estou aqui no jardim e... Ok, está ali o senhor a passear um cão. Bem, estava eu a dizer que já falei deste tema do trauma e se é possível ultrapassar traumas sem recurso a medicamentos psiquiátricos. Portanto, vimos que sim, os estudos científicos apontam para aí. Portanto, falámos sobre a questão de que todos nós sofremos de traumas emocionais. De facto, sofremos e o que nos pode valer é a nossa rede de suporte, os nossos familiares, os nossos amigos, só que nem sempre temos esse suporte. Realmente essa rede muitas vezes não existe. Pode até ser o seu caso ou de alguém que conheça. E a pessoa fica então muito fragilizada e até mesmo a sociedade nem sempre apoia quem mostra essa fragilidade, essa fraqueza. Portanto, essa fraqueza muitas vezes já vem de criança, enfim, com origem em experiências adversas. E, portanto, a pessoa pode ter realmente tido essas conexões negativas, portanto, com origem em negligência, falta de vinculação, abuso. Talvez até você possa, então, conhecer alguém que tenha crescido até, sei lá, numa casa, num lar, com pais alcoólicos, em permanente conflito, ou então com pais delinquentes, que até podem ter estado na prisão, ou alguém que tenha passado por outras experiências adversas diferentes, mas igualmente perturbadoras. Ora bem, as consequências dessas experiências muitas vezes têm reflexo na vida adulta. De facto, há circunstâncias da vida que podem formar seres humanos até conflituosos. Nós conhecemos alguns exemplos desses na história. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Hitler, portanto, que até podem causar conflitos à escala mundial. E, portanto, se calhar não será exagerado dizer que o trauma emocional não curado pode ser o grande causador de muita conflitualidade existente no mundo. Hoje volto então a falar aqui do EMDR. É uma psicoterapia especial para traumas grandes e pequenos, já vou dar mais pormenor sobre isso, mas deixe-me dizer desde já que esta abordagem é uma abordagem séria, que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece. Aliás, também a Ordem dos Psicólogos Portugueses faz esse reconhecimento, diz mais ou menos, enfim, portanto, faz parte do perfil de competências dos psicólogos. Portanto, vou refletir consigo, deixe-me dizer, portanto, nós temos que, se calhar, primeiro estar conscientes das nossas feridas emocionais, porque só assim é que poderemos realmente enfrentá-las. Por exemplo, você se calhar já está consciente que tem uma ferida emocional e isso é bom, porque realmente as pessoas que nos chegam a nós, psicólogos, enfim, já podem trazer uma ideia de que possuem uma ferida emocional, que querem tratar, só que muitas vezes nem sabem bem a sua origem, como é que foi causada essa ferida psicológica, mas é bom que a pessoa tenha consciência disso. Vou então falar de EMDR, o que é isto do EMDR, enfim, o que é que poderia dizer? Portanto, é uma metodologia psicoterapêutica, portanto, um processo bem estruturado e você se calhar pode perguntar, então se um dia fizer EMDR, o que é que me vai acontecer? Ok, eu vou tentar dar-lhe uma ideia. O EMDR começa por enquadrar a pessoa de modo a que a pessoa consiga fazer, enfim, explicar com detalhe a sua problemática, ou seja, num processo EMDR você vai poder clarificar bem o que quer tratar. Depois disso, você então vai partir para a ação e vai partir para a ação utilizando determinadas estratégias terapêuticas que incluem a estimulação bilateral. Já vou falar disso mais à frente, mas fico com esta ideia. O EMDR, portanto, vai promover a sua comunicação interna. E esta comunicação interna consiste precisamente em tomar consciência do que se está a passar naquele momento dentro de si. Portanto, vou continuar a imaginar que você vai se submeter a uma psicoterapia EMDR e vou então explicar-lhe. Ora bem, porque realmente numa terapia EMDR a ideia é mesmo essa, é que você se conheça, se abra a novas percepções internas sobre as mais variadas temáticas e problemáticas. Portanto, você vai lembrar-se então das suas recordações de infância, mas até pode acontecer não ter grandes recordações, pode apenas lembrar-se, enfim, de pequenas coisas a que não atribui grande importância. No entanto,
a partir de certa altura, enfim, com o clima que se proporciona, podem vir-lhe à memória, por exemplo, como é que o seu pai era violento consigo, enfim, em que foi violento fisicamente ou então verbalmente, enfim, não tem que ser aquela violência física, mas talvez, e o seu pai pode não ter feito intencionalmente, mas podem lhe vir à lembrança cenas dolorosas, portanto, experiências sofridas. Portanto, numa psicoterapia EMDR, você poderá começar a reviver determinadas recordações mais dolorosas. Ora bem, numa sessão EMDR, portanto, realmente aquilo que tudo estava reprimido pode ser consciencializado. E pode ser consciencializado como tendo repercussões no seu presente. Ou seja, você achava que, até poderia achar que toda a sua infância tinha sido normal, mas depois percebe que não foi. Houve ali lugar a traumas que estão ainda em si a causar-lhe os tais sintomas mal adaptativos de que se queixa. Portanto, vou continuar a falar para si, a imaginar que você pode achar que sofre psicologicamente. Você pode então tratar de si, do seu trauma, através das diversas fases do EMDR. Realmente, o EMDR tem várias fases. Portanto, numa primeira fase, o EMDR você vai poder perceber melhor e identificar a sua temática perturbadora. Depois, noutra fase, vão-lhe ser dadas todas as explicações sobre o EMDR, vão-lhe ser dados detalhes sobre o procedimento, vai até fazer um exercício que é o lugar seguro, o lugar tranquilo, e iremos de falar nisso noutro vídeo. Depois vai ser convidado a fazer uma focagem em determinada lembrança, na sua mente, enfim, uma lembrança que se julgue ser de importância central para o problema que você quer tratar. Depois, o que é que acontece? Vai observar também os seus pensamentos, os pensamentos negativos que estão associados à tal imagem perturbadora dessa lembrança. Portanto, vai receber um convite para observar também, para além dos pensamentos, os sentimentos, as emoções, aquelas mais presentes e ligadas à lembrança. E vai também ser convidado a observar o que é que sente no seu corpo. Ora bem, vou então continuar-lhe a explicar para que você fique a saber mais sobre a EMDR, mas isto nos aspectos práticos, porque realmente estes vídeos estão mesmo para explicar aspectos práticos. Eu sei, nós sabemos que há psicólogos inscritos neste canal, mas aqui não nos ocupamos dos aspectos científicos. Há realmente evidência científica, mas eu vou continuar a focar-me nos aspectos mais práticos do EMDR. Ora bem, então o que é que acontece mais numa psicoterapia EMDR? O psicoterapeuta EMDR pode-lhe pedir a determinada altura que faça uma classificação de 0 a 10 em relação a uma cena traumática que experienciou. É uma classificação em que 10 é o máximo de perturbação que você observa atualmente, no presente, portanto, no agora. Portanto, depois vai ter também um convite para formular um pensamento positivo sobre si ligado à cena escolhida. Por exemplo, você poderá dizer, ok, eu sou um fraco, eu não tenho valor suficiente, eu sou inferior às outras pessoas. Mas você tem também um convite a formular o pensamento positivo que gostaria de ter em vez desse tal pensamento negativo. E o psicoterapeuta EMDR então vai pedir-lhe que classifique de 1 a 7 esse pensamento positivo. Geralmente você diz que não é verdade. 7, ou seja, 7 é verdadeiro, 1 é completamente falso, e então a partir daí é que se passa à estimulação bilateral. Pode ser ocular, auditiva ou tátil. Enfim. E pode ser usada conforme você preferir, ou então conforme os dois acharem que é melhor. Portanto, com a estimulação bilateral, você vai entrar em contacto com a tal lembrança perturbadora. Deixe-me dizer, eu sou um psicoterapeuta EMDR, portanto, vou imaginar que estou a falar para si, portanto, eu posso lhe pedir, vá observando, enfim, se nas memórias vão surgindo, lhe vai acontecendo algo. Ou seja, eu vou-lhe pedir, o que lhe é pedido é que faça uma espécie de associação livre, como se estivesse no divã da psicanálise. Portanto, depois vai só o pensamento positivo que escolheu, e a ideia é que você perceba a determinado momento que o pensamento positivo é mesmo verdadeiro, ou seja, sinta até uma pessoa já com mais valor, fortalecida. Mas para além disso vai também ter que trabalhar, vai que dar atenção ao seu corpo. Perceber as tensões, porque realmente numa psicoterapia EMDR faz-se isso, atenção ao corpo. Ora bem, o que é que eu lhe posso dizer mais? Depois também o processo continua durante a semana, eu posso convidá-lo a observar durante a semana o que é que lhe acontece, o que é que surge diferente. Ou seja,
Cada caso é um caso, mas você poderá começar a registrar mudanças significativas assim. Portanto, você poderá observar logo um alívio da carga emocional negativa associada ao tal evento traumático que viveu. As evidências, peço tudo, as evidências científicas provam mesmo essas alterações, e alterações que podem acontecer a nível morfológico no cérebro. Portanto, agora, pode perguntar, mas então como é que o EMDR funciona? Quais são as explicações? Ora bem, ainda há muita coisa que não está esclarecido, mas há muita investigação sobre isso. Ou seja, em princípio, a ideia é que os traumas ficam armazenados numa memória traumática, que é diferente da memória normal. As memórias traumáticas provocam efetivamente sintomas, e isto porque são memórias, enfim, que não se integram, que não se interligam com as outras memórias e ficam portanto, ali armazenadas de forma mal adaptativa. Ora bem, voltando ainda à evidência científica, a tecnologia está a ajudar a perceber o que é que se passa no MDR. Há estudos de imagiologia que apontam para algumas descobertas. Portanto, são estudos nos quais se descobre, por exemplo, que o stress traumático leva à ativação de determinadas regiões do cérebro. São regiões diferentes são regiões diferentes daquelas que são ativadas por uma situação de stress normal. Portanto, em suma, no MDR você vai dessensibilizar, vai reprocessar as tais vivências que ocorreram no passado e que ainda perturbam no presente. Portanto, o MDR é uma abordagem que trabalha com essa desensibilização, com a reprogramação de informação, e falo, então, como eu já disse, através da tal estimulação bilateral. Estimulação bilateral dos hemisférios direito e esquerdo. Talvez saiba, o hemisfério direito mais ligado ao emocional, o hemisfério esquerdo mais ligado ao racional. Ora bem, deixa-me só para terminar, o MDR antes era só usado para a questão do stress pós-traumático, mas aquele stress pós-traumático com origem em guerras, catástrofes, violações, só que mais tarde começou a perceber-se que também era também poderia ser uma abordagem indicada para outras situações de natureza menos traumática, menos entre aspas. Enfim, situações que apenas entre aspas, que incomodam, que trazem um certo desconforto, mas que desequilibram uma pessoa seriamente. E desequilibram porque trata-se de situações que levam a pessoa a pensar de uma forma desadaptada. Portanto, são aquelas situações que instalam as crenças, aquelas crenças que ficam cristalizadas negativamente no cérebro de uma pessoa. Ou seja, que podem impedir o processo adaptativo de informação natural. Podem realmente impedir que uma pessoa adapte a informação associada de uma maneira funcional e, portanto, pode levar a pessoa a adaptar-se de uma forma distorcida, não adaptativa. Portanto, para terminar mesmo, uma psicoterapia breve e, por conseguinte, uma psicoterapia que pode levar que as coisas que antes estavam a incomodar passem a não perturbar mais. Os estudos apontam para aí que deixem de provocar sofrimento. Realmente, com isso, se você se meter uma terapia, você poderá deixar de ter aquelas sensações, emoções e comportamentos disfuncionais que antes lhe davam sofrimento ou grande desconforto psicológico. Portanto, estamos diante de uma psicoterapia breve, como já disse, de incidência bioneurológica. Portanto, que atua em várias zonas do cérebro. Os estudos científicos realmente apontam para aí, como já referi. Portanto, há a comprovação científica que é feita através dos tais exames tomográficos que dão conta que a estrutura do cérebro, antes e depois de um trabalho de MDR, passa efetivamente a ser diferente. Enfim, há quem diga que é um casamento perfeito entre a psicoterapia cognitiva ou comportamental e a hipnose. E eu sinceramente concordo, enfim, é ideal para trabalhar com traumas, aqueles traumas reprimidos e recalcados, e o que é certo é que organizações mundiais de saúde, incluindo do mundo da psiquiatria, consideram que o MDR é altamente eficaz nos quadros de depressão, de ansiedade, de fobias. Há cada vez mais médicos psiquiatras a utilizarem esta metodologia. E, mais uma vez, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, como já referi, também reconhece o EMDR e pronto. Mas o vídeo já vai longo, não, ok? Despeço-me de si, não se esqueça do seu like, de subscrever o nosso canal, ok? Despeço-me de si. Obrigado, um abraço.